Fala galera, e aí? Tranquilidade? Professor Plínio Monstro de língua portuguesa na área para bagaçar mais uma vez aí, passar algumas orientações para você que quer fechar português aí nos próximos concursos. Tudo bem, pessoal? Chega para cá, né? Se inscreve aí no nosso canal e acompanhe todas as novidades do nosso canal. Beleza? Nosso canal é Plínio Monstro, cola na gente. Também segue a gente lá no Instagram, tem coisa boa lá para você que quer ser aprovado. É um canal, pessoal, são redes sociais voltadas para português, para gramática, conteúdos para concurso público. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto super importante que cai em toda a prova. Nós vamos conhecer, pessoal, os segredos, certo? De concordância, principalmente a concordância verbal, porque a nominal pouco aparece nos concursos. Então, o nosso foco aqui vai ser trabalhar concordância verbal. E vocês sabem que a regra geral diz o quê? Que o verbo deve concordar em número e em pessoa, número singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Certo, monstros? Então, o verbo vai concordar dessa maneira, em número e em pessoa, com o núcleo do sujeito. Ok, turma? E outra coisa, segredo de questão de concordância, primeira coisa é identificar o verbo e procurar o seu sujeito e fazer a concordância. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Se o sujeito estiver na primeira do singular, o verbo vai para a primeira do singular e assim por diante. Plínio Monstro, mas não existem algumas regrinhas sim. Mas hoje, pessoal, na maioria dos concursos, eles colocam a regra geral. Existem casos, né, bem comuns, como verbo haver, no sentido de existir, verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, no sentido de clima. Esses casos aparecem bastante. Né? O sujeito que, sujeito quem, certo? Aparece muito com número percentual, mais especificador, número fracionário, aparece muito também com sujeito partitivo mais especificador, certo? Então, um ou outro às vezes aparece, é raro, certo? Mas os maiores casos são identificação de sujeito. Acabou-se. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática, galera. Siga a gente aí. Qual das orações abaixo apresenta erro de concordância verbal? Então, ele quer a alternativa que há um problema. Primeira coisa, procura sempre o verbo. Letra A. Faz 2 anos que nos conhecemos. Veja, qual é o verbo aqui? Verbo fazer. Monstros, verbo fazer está no sentido de quê? De tempo transcorrido, tempo decorrido. Toda vez que o verbo fazer indica tempo, certo? Transcorrido. Beleza? O verbo fica como terceira pessoa do singular a vida inteira. Então tá certo isso aqui? Ok, não é essa a alternativa, é porque ele quer a errada. Tudo bem, pessoal? 100%. Letra B. Haviam muitas pessoas na festa. Olha, qual é o verbo? Haver. Haver está em que sentido, monstros? Está no sentido de existir. Se está no sentido de existir, obrigatoriamente o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Tá certo isso aqui? Não. O correto é havia. Logo, a letra B está incorreta. É essa que nós queremos. Acabou-se. Questão muito simples, muito fácil, galera. Letra C. Chegaram cedo ao evento os convidados especiais. Monstros, qual é o verbo? Chegaram. Quem foi que chegou cedo ao evento? Quem foi? Os convidados especiais. Núcleo, convidados, tá ok isso aqui? Na terceira pessoa do plural. Certíssimo. Letra D. A maioria dos alunos acertou a questão. Monstros, quem é o verbo? Acertou a maioria dos alunos, isso aqui é o sujeito. Quando tem um sujeito partitivo, o que é partitivo? A maioria de, a minoria de, uma parte de, um grupo de, mais especificador. O verbo pode concordar com o especificador, como pode concordar com o sujeito partitivo. Portanto, aqui poderia ser acertou ou acertaram. Beleza, as duas opções estão corretas. Acertou concordando com
a maioria, e acertaram concordando com os alunos, ok? Isso vale para sujeito partitivo e sujeito coletivo mais especificador, beleza? Letra E. Um ou outro aluno reclamou da dificuldade da prova. Pessoal, o verbo aqui é reclamou, beleza? Vou colocar aqui, acertaram para não ficar misturado, certo? Acertaram, pode ser também. Tudo bem? Quem é o verbo? Reclamou. Sujeito, quem foi que reclamou da dificuldade da prova? Um ou outro aluno. Pessoal, quando o sujeito é representado por um ou outro, obrigatoriamente o verbo deve ficar no singular. Não pode ser um no singular, outro no plural. Tem que ser, se é um ou outro, o verbo obrigatoriamente vai no singular. Monstro, e se fosse um e outro? Aí poderia ser singular, porque concorda com o mais próximo, ou concorda com os dois. Então, se fosse um e outro aluno, reclamou ou reclamaram. Ok, pessoal? Então, a alternativa incorreta, letra B de bagaçamos. Tá gostando aí da nossa aula? Então, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente, pessoal. Não custa nada, monstros. E vai lá naquele, né, sininho, ativa as notificações para receber aí tudo de novo, as novidades, dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha com seus amigos, você não quer passar sozinho, né? Beleza? E vão para cima para destruir português com quem entende do assunto. Joia? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim: a frase que está em conformidade com a norma padrão da concordância é. Ele quer a correta. Letra A. No Brasil, só na região amazônica, resta mais de 100 tribos indígenas isoladas. Primeiro, quem é o verbo? Resta. Faça a pergunta ao verbo para identificar o sujeito. Quem na região, no Brasil, só na região amazônica, resta? Quem é que resta, pessoal? Mais de 100 tribos indígenas isoladas. Isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo? Tribos. Está na terceira pessoa do plural. Tá errado isso aqui. Correto era restam. Vocês estão entendendo como é simples, monstros? Letra B. Os modos de vida dos povos isolados são absolutamente diferentes dos indígenas. Veja que a questão fala sobre concordância, não é, monstros? E essa concordância ela pode ser nominal ou verbal. Se a questão especificar verbal, você vai para o verbo. Se for nominal, procura os nomes. Tudo bem? Então, letra B. Os modos de vida dos povos indígenas são. Isso aqui é o sujeito. Quem são absolutamente diferentes dos não indígenas? Quem são? Os modos de vida dos povos isolados. Isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo? Povo. Modos. Tá tudo certo? Tudo ok. Só que, aí, pessoal, são absolutamente diferentes. Quem é que é diferente? Os modos de vida estão diferentes. Tá errado isso aqui. Concordância nominal. Olha a malandragem da questão. Você tem que estar atento, não só a verbal, mas a nominal também. Então, letra B está errada. Letra C. Pesquisas e o entorno da comunidade paraense reforça a existência de tribos isoladas. Pessoal, o verbo aqui reforça. Quem reforça a existência de tribos isoladas? Quem é? Pesquisas e o entorno da comunidade. Sujeito aqui, turma, é composto. Se o sujeito é composto, tem mais de um núcleo. Então, o correto é reforçam. Tá errada também a letra C. Se ligaram? Ótimo. Letra D. Aumentar os registros sobre os contratos fatais entre as indígenas e as não indígenas e as indígenas. Olhe qual é o verbo aumentaram. Quem foi que aumentou sobre contato fiscal? Quem foi que aumentou? Quem foi? A pergunta é essa. Quem foi que aumentou? Os registros sobre os contatos fatais. Tudo isso aqui, galera, é o sujeito. Quem é o núcleo? Palavra mais importante. Registros. Então, aumentaram. Tá correta é essa a resposta, a letra D, de 10. De detonamos, de Deus. E letra E. Antropólogos lutam para que movimentos de proteção ao indígena seja cada vez mais forte. Temos dois verbos aqui, ó, lutam. Quem é que luta para que o movimento de proteção ao indígena? Quem é que luta? Os antropólogos, não é isso? Sujeito composto, tá ok. Beleza.
Só que a gente tem outro verbo aqui, ó, seja, para que movimentos de proteção ao indígena seja cada vez mais forte. Pessoal, quem é que deve ser cada vez mais forte? Quem é? Movimentos de proteção ao indígena. Isso aqui é o sujeito. Núcleo. Qual é o núcleo? Palavra mais importante, movimentos. Então aqui era para ser sejam. Ou seja, letra E também está incorreta. Estão gostando aí da aula, pessoal? Uma aula aí básica, simples sobre concordância. Beleza? Ó, vai lá no nosso Insta. Segue a gente e se inscreva no nosso canal. Não esqueça, beleza? Dá aquela força aí pra gente para reforçar o nosso canal. Vamos para mais uma questão. Questão no modelo aí, né, de certo e errado. Olha o que diz a parte preta. Estariam preservadas a correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias, caso o trecho existia uma série de ações deliberadas. Vamos procurar. Onde é que está isso? Vamos procurar aqui no texto. Aqui, ó. Existia uma série de ações deliberadas. Essa parte aí. Segundo período, não é isso? Aí a questão diz: ó, estariam preservadas a correção gramatical do texto e a coerência. Caso fosse reescrito para a seguinte forma, ó. Vamos ler o texto. Vamos para a partir daqui, pessoal. Ó. Segundo período. Simultaneamente, a oferta da infraestrutura sanitária, existia uma série de ações deliberadas para a extinção do uso compartilhado e gratuito da água. Se nós colocássemos monstros no lugar de uma série de ações deliberadas, se fosse existiam, ó, existia, veja que o tempo é o mesmo, é pretérito imperfeito, então tem que ficar no mesmo tempo, e aqui também está no mesmo tempo, né? Ele joga para o plural, ó. Ações deliberadas. Tá correto isso aqui? Pessoal, quem é o sujeito de existia? Existiam. Ações deliberadas. Isso aqui é o sujeito. Ó. Tá na terceira pessoa do plural, o verbo também fica na terceira pessoa do plural. Questão o quê? Correta. Questão muito simples. O sentido é o mesmo? Sim, o sentido é o mesmo, porque uma série de ações deliberadas, não é? Uma série de ações. Ó. Isso aqui é como se fosse partitivo. Uma série é parte, né, pessoal? E de ações deliberadas é o especificador, então tanto faz concordar com um quanto o outro. Tudo tranquilo? Então, questão verdadeira. Joia, muito fácil, muito tranquilo. Vamos nessa? Vamos para a próxima questão. Olha o que diz. Assinale a alternativa em que a frase está reescrita de acordo com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Aqui pode ser verbo ou nome. Beleza? Então vamos lá, correta. Letra A. A eletricidade da Estônia, da Letônia e da Lituânia eram fornecidas pela Rússia. Primeira coisa, monstros, olha, tá aqui o verbo, eram. Quem era fornecida pela Rússia? O que era fornecida pela Rússia? A eletricidade da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Tudo isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo? Aí muita gente vai achar que é Estônia, Letônia e Lituânia. Não, pessoal. Ó, isso aqui são especificadores. Ó. É a eletricidade que é o núcleo. É a eletricidade da Estônia, a eletricidade da Letônia e da Lituânia. Então, todo se refere à mesma palavra que é eletricidade. Então, o verbo está no singular. O verbo deve ficar no singular. Por quê? Porque o núcleo está no singular. Então, a questão está incorreta porque ele quer a certa. Beleza? Letra B. A produção de alguns países serão beneficiados, a população de alguns países serão beneficiados com os cabos submarinos. Veja só. Quem é o verbo? Serão. Quem será beneficiado com os cabos submarinos? Quem é, pessoal? A população de alguns países. Núcleo, palavra mais importante. População, então não é serão. A população será beneficiada, não é beneficiados. Tá errado isso aqui também. Letra B tá fora. Vamos para a letra C. Haverão 3 cabos submarinos que levarão eletricidade à Finlândia. Monstros, verbo haver tá em que sentido? Já falamos isso. Verbo haver no sentido de existir, ok? No sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular.
Tá certo isso aqui, haverão? Não. O correto é haverá, certo? Correto é aqui, ó. Haverá, certo? Haverá 3 cabos submarinos. Por quê? Porque o verbo está no sentido de existir. Tá errada aí a letra C. Vamos para a letra D. Poderia resolver o problema de fornecimento de eletricidade as ligações elétricas. Olha aqui o verbo, locução verbal. Olha. Poderá resolver. Quem poderá resolver o problema de fornecimento da eletricidade? De eletricidade, quem é, pessoal? As ligações elétricas. Esse é o sujeito. Núcleo, ligações. Então, o verbo é, para ser aqui, é poderão resolver. Tá errada também, pessoal. Sobrou letra E de aprovado. Opa, é de aprovado, claro, pessoal. Porque se acertou, é aprovado. Importa qual é a letra, não é só a não. Qualquer um aí é aprovado. Existem 2 países que estão em constante guerra desde há muito tempo. Quem é que existe, pessoal? 2 países. Esse é o sujeito, núcleo, país. Está correto? Certíssimo. Certo? Que estão, ó, quem é o verbo de estar? O verbo não, o sujeito. Quem é o sujeito de estar? Que representa o pronome relativo, que representa o anterior. Não é isso? Desde há muito tempo. Ah, isso aqui está indicando tempo transcorrido. Se é tempo transcorrido, sempre singular. A alternativa correta é de aprovado, beleza? É de esbagaçamos, de esculhamamos. Vamos para cima, pessoal. Próxima questão. Analise as orações. O item 1. Vamos ver logo a questão para não ficar lendo 2 vezes, né, turma? De acordo com a norma de concordância verbal e nominal, apenas estão corretas quais? Vamos ler os itens agora e vamos analisar. Item 1. Houveram sérios problemas com o software na última atualização. Pessoal, houveram. O verbo haver está no que sentido? De existir. Se está no sentido de existir, monstros, sempre terceira pessoa do singular. Então tá errado isso aqui, tá falso, item 1. Bote aí. É houve, certo? E não, houveram. Não existe isso quando o verbo haver está no sentido de existir. Tá fora. Item 2. Fazem muitos anos que o grupo se separou. Pessoal, o verbo fazer. Tá errado isso aqui. Por quê? Verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, tempo decorrido, certo? Tempo transcorrido, sempre terceira pessoa do singular. Aqui é faz. Ok? Então tá falso. Item 3. As pesquisas se mantêm atualizadas a cada semestre. Qual é o verbo? Mantém. Quem é o sujeito? O que é que se mantém atualizadas aí, pessoal? As pesquisas. Toda vez que for derivado de ter e derivado de vir, certo? Manter, obter, conter, certo? Reter. Então, toda vez que for derivado, na terceira pessoa do plural, como é elas, as pesquisas, elas mantenham. Muita atenção. Muita atenção nesse tipo de questão, por quê? Porque o pessoal se passa, viu? Às vezes aí, pessoal, é por falta de atenção que a galera perde uma questão dessa. Ó. O problema é esse acento aqui, ó. Não é para ser agudo, ó. É para ser circunflexo. Então tá errada. A número 3 também tá falsa. Faltou, ó. Circunflexo, beleza? Tá errada. Nenhuma certa até agora, né, turma? Vamos pro 4. Item 4. O professor e pesquisador orienta diversas equipes ao mesmo tempo. Pessoal, quem é o sujeito? Quem é que orienta diversas equipes? O professor e pesquisador. O sujeito é composto, né? Só que isso aqui, pessoal, são sinônimos. Olha, professor e pesquisador são sinônimos. Se são sinônimos, ok? E pesquisador se refere a professor, agora se fosse o professor e o pesquisador, aí era composto. Entendeu? Não estava se referindo à mesma pessoa. Agora, o professor e pesquisador está se referindo à mesma pessoa. Então, aqui, o verbo tem que ficar realmente no singular. Item 4 é verdadeiro. O professor e pesquisador é a mesma pessoa. Então, não é composto aí. Beleza? Parece ser composto. Então, o verbo fica no singular. Correto aí.
E item 5, a forma e o modo de execução do projeto foi analisada ontem. Pessoal, quem foi analisada? Quem foi? A forma e o modo de execução. Agora é composto, é forma e modo. Isso aqui é composto. Se é composto, foram analisar a forma e o modo. Se o masculino prevalece, né, monstros? A gramática, pelo menos. Eu não sou machista, não. Foram analisados porque você tem a forma, que é fêmea, mas você tem o modo, que é macho. Então, quem prevalece é o masculino. Beleza? Item 4 também falso. Então, correto só o 4, né, monstros? Correto só o 4. Então, letra A, alternativa correta. A de aprovado. A de aleluia. Amém, pessoal. Estão entendendo? Estão acompanhando aí direitinho? Vamos para a próxima questão. Beleza? E outra coisa, siga a gente lá no nosso Insta, viu? Tem coisa boa para você. E se inscreva no canal do Monstro do Português, galera. Não perca tempo e ajuda a gente. Próxima questão. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente respeitadas na frase. Ele quer a correta, letra A. Ainda que se constate, não é isso? Constate as variações de suas formas, conservam-se nos guarda-chuvas de um desenho básico. Primeira coisa, vamos procurar os verbos. Constate, não é isso? E conservam-se. Tudo bem? O que é que se constata, pessoal? O que é? As variações de suas formas. Olha, isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo? Variações. O verbo está correto? Não, faltou o M. Olha. Ainda que se constatem. Ok, já sei que a letra A está fora. Ainda na letra A. Conservam-se nos guarda-chuvas um desenho básico. Pessoal, o que é que se conserva nos guarda-chuvas? O que é? O que é que se conserva? Um desenho básico. O sujeito, o núcleo dele está no singular. Então não é conservam-se, é conserva-se. Letra A toda errada. B. Não nos cabe nutrir por guarda-chuvas qualquer rejeição por seu aspecto fúnebre e desgracioso. Ok? Verbos aqui. Cabem, né? Aí você vai dizer nutrir. Nutrir infinitivo, pessoal. Infinitivo a gente não analisa, beleza? Olha, o que é que não nos cabe? O que é que não nos cabe? Bora. O que é que não nos cabe? Nutrir por guarda-chuvas qualquer rejeição por seu aspecto fúnebre e desgracioso. Monstros, o que é que nós temos nesse sujeito? Aí é o sujeito, certo? O que é que nós temos no sujeito? Aí? Verbo. Se nós temos verbos dentro do sujeito, esse sujeito é chamado sujeito oracional. Estão ligados? E o sujeito oracional, galera, é aquele sujeito, certo, que tem verbo dentro. E o verbo da oração principal, no caso aqui, ó, cabe, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Então a letra B tá o quê? Incorreta. Não é cabem, é cabe. Não nos cabe nutrir. O que é que não nos cabe? O que é que não nos cabe, pessoal? Nutrir por guarda-chuva. Sujeito oracional, o verbo tem que ficar no singular. Então, letra B, viajou. Letra D, deve-se aos guarda-chuvas a lição de uma permanência histórica que a poucas coisas é dado cumprir. Pessoal, quem é o verbo aqui é deve-se. O que é que se deve ao guarda-chuva, aos guarda-chuvas? O que é que se deve? Muita gente ia dizer que estava errada. Por quê? Porque o sujeito é guarda-chuva. Monstros, vou lhe dar uma dica topadíssima. Não pode aparecer sujeito preposicionado. Monstros, essa dica é só Plínio Monstro e mais uns dois que dão essa dica. Então fique ligado, não existe sujeito preposicionado. Então, aos guarda-chuvas nunca poderia ser sujeito. Esse tipo de questão ele faz o quê? Ele coloca uma expressão no plural próximo para você pensar, para induzir o candidato ao erro. Você se ligou? Então não é deve-se, não é aos guarda-chuvas, né? Devem-se. É deve-se por quê? O que é que se deve aos guarda-chuvas? A lição de uma permanência histórica.
Isso aqui é o que se deve. Bota na ordem direta. A lição de uma permanência histórica deve-se aos guarda-chuvas, pessoal. Essa é outra dica. Você pode jogar a frase para a ordem direta. Facilita a sua vida. Então, tá correto isso aqui? Show. Alternativa correta? Letra C. Detonamos, turma. Letra D. O que costumam faltar em certos objetos funcionais é a conservação de suas características básicas. Qual é o verbo? Costumam faltar. Monstros, o que é que costuma faltar? Esse O aqui é o sujeito, é representado pelo quê? Aquilo que costuma faltar. Não é aquilo que costumam, monstros. Está errado, costuma. Costumam, o correto é costuma, aquilo que costuma faltar. Letra C tá fora. E outra, o E tá correto, o que é que qual é a conservação de suas caristas? O que costuma faltar. É o sujeito. Então tá correto, o E tá correto agora, costumam não. Tá errado. Letra E. Não se pode atribuir aos guarda-chuvas nenhum dos prejuízos de uma obsolência programada. Olha aqui, ó. Podem atribuir. Isso aqui é o locução verbal. Beleza? O que é que não se pode atribuir? Olha, monstros. Olha aqui a dica, tio Plínio. Olha. Se aparecer uma expressão preposicionada, não pode ser sujeito. De novo, a banca fez a mesma coisa. Quis induzir você a achar que os guarda-chuvas é o sujeito. Não. O que é que não se pode atribuir aos guarda-chuvas? O que é? Nenhum dos prejuízos de uma obsolência programada. Núcleo, nenhum. Não é pode, é pode. Não é podem, é pode. Errada a questão. Entenderam aí, turma? Ou você poderia jogar para a ordem direta. Nenhum dos prejuízos de uma obsolência programada não pode atribuir aos guarda-chuvas. Acabou-se. Certo? Joga para a ordem direta, faz a pergunta ao verbo direitinho e aí não tem dificuldade, você vai bagaçar em todas as questões. Tudo tranquilo, galera? 100%. Ó. Se inscreva no nosso canal, certo? Não demora, aproveita lá. Nós temos vários vídeos, temos shorts, né? Questõezinhas pequenas, mais de 20 shorts de questões e diversos assuntos para você treinar aí. Você pode pausar, responde e depois ver o comentário do monstro, beleza? Maravilha. Vamos para mais uma questão. Leia as frases e assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Ele quer errada, né, turma? Vamos lá para a letra A. As flores e folhagens crescem muito rápido na região. Olha o verbo. O que é que cresce muito rápido na região, monstros? As flores e as folhagens. Sujeito composto, é. 2 núcleos. Tá correto isso aqui? Correto. Não é essa a alternativa. Porque ele quer a incorreta. Não esqueça disso. Letra B. As caixas foram deixadas sobre o móvel. Olha que moleza. Olha. O que foi deixado sobre o móvel aí, monstros? O que foi? Verbo aqui, é. As caixas. Plural, verbo plural. Ok, não é essa. Letra C. João e Fábio foram orgulhosos e nunca mais conversaram. Quem é que foi orgulhoso? Quem foi? João e Fábio. Sujeito, ó. Composto, verbo ok. Tudo certo. Tem outro verbo aqui, ó. Quem foi que conversou? Nunca mais conversou. Quem foi? João e Fábio. Tudo beleza? Também não é letra C. Se ligaram? É fácil, pessoal. Corre aí para junto do negão, do monstro, para você ter sucesso. E letra D, eles mantêm uma relação saudável de amizade. Olha o verbo mantém. Quem é que mantém uma relação saudável? Olha, eles. Sujeito tá no plural, monstro. Já falamos, derivados do ter, do vir. Na terceira pessoa do plural tem que ter o quê? O chapéuzinho. Tá errada. Tá incorreta. Então é essa a resposta porque ele quer a errada. Letra E. Existem 3 métodos de compreensão sobre esse tema. O que é que existe, pessoal? O verbo aqui. O que é que existe? 3 métodos de compreensão sobre esse tema. Isso aqui é o sujeito todo. Aqui é o núcleo. Métodos. Tá correto? Corretíssimo. Bagaçamos mais uma vez com sucesso. Pessoal, concordância não é difícil. Certo? Concordância é um assunto tranquilo que se você pegar o macete, você pegar, né, o feeling da questão, não tem dificuldade. Beleza?
Vamos fazer mais uma questão. Olha, sem que nenhuma alteração seja feita, o verbo pode ser grafado indiferentemente no plural ou no singular, encontra-se em. Ele quer alternativa em que o verbo, ele facultativamente pode ficar no singular ou no plural. Beleza? Letra A. Além das pesquisas estatísticas para situar o homem na sociedade global a qual pertence. Eu já disse a vocês que verbo no infinitivo, a gente não analisa, não é? Aí pertence. O que é que pertence à sociedade global? O que é, monstros? O homem. Veja, leia aqui, aí, para situar o homem na sociedade global a que pertence. O homem pertence à sociedade global. Essa é a interpretação. Se o homem está na terceira pessoa singular, só pode ficar no singular. Não é letra A. Simples assim. Letra B. A definição dos fenômenos resultantes também muda. Quem é o sujeito do verbo mudar? O que é que muda? A definição dos fenômenos resultantes. Esse é o sujeito. Núcleo, definição. Aí você pode dizer, professor, mas não pode concordar com os fenômenos? Não. Porque o núcleo aqui é a definição, pessoal. Então, só singular. Essa também está fora. Letra C. Uma definição numérica para uma realidade cujas dimensões, agora e no futuro, serão definidas pela influência recíproca. Olha, isso aqui você corta, é porque veio só para atrapalhar. O que é que será definida pela influência recíproca? Faltou o acento aqui da questão. Olha. O que é que vai ser, pessoal? Uma definição numérica, não é isso? Cujas as dimensões serão definidas, não é essa definição, não, é a dimensão que vai ser definida. Se é plural, o núcleo, o verbo também tem que ficar no plural, só pode uma opção, não tem duas, nem singular, não pode ficar no singular, só plural. Letra D, o mesmo padrão de valores, certo? Inclusive, vamos lá, o mesmo padrão de valores, inclusive no que se refere aos bens materiais. O que é que no que se refere, o que é que se refere aos bens materiais, pessoal? O que é que se refere aos bens materiais? O que é? O mesmo padrão, não é isso? O sujeito é esse aqui, o mesmo padrão de valores. Núcleo, padrão, beleza? Se é padrão, o núcleo, o verbo só pode ficar no singular, não pode concordar com valores, porque o núcleo é padrão, já foi. Sobrou quem? Letra E. A combinação de variáveis, assim como sua definição, mudam ao longo do tempo. Que é o verbo? Mudam. Quem é o sujeito? A combinação de variáveis. Olha, tem a expressão, monstros, assim como. Toda vez que tiver essa expressão assim como, o verbo pode ficar no singular, concordando com o sujeito inicial, ou com essa expressão aqui, também pode concordar. Ok, então ele pode ser mudam, ok, por concordando com os dois, ok, e pode ser muda, para concordar só com a combinação. Deu para entender? Então, toda vez que tiver a expressão assim como, bem como, o verbo pode ficar concordando com o sujeito inicial, né? Se for singular, ou no plural. Tudo certo? Então, a alternativa correta, letra é de esbagaçamos. Encerramos aqui, graças a Deus, a nossa live. Monstros, por gentileza, se inscreva no nosso canal, certo? Tá aí, ó, é bem grande, ó. Se inscreva no nosso canal, Plínio Monstro, ok? E segue a gente lá no Insta. Beleza, monstros? Muito obrigado por sua atenção, por sua audiência. Muito sucesso. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no nosso Insta, manda um direct pro monstro e a gente atende. Muitas pessoas já foram atendidas, certo? Já pediram até aula particular. Se precisar de uma consultoria individual, estamos à disposição. Tranquilo? Cheiro no coração e até a próxima. Valeu, monstros. Aquele abraço.